Fala jovem, meu nome é José Elias, PMP, CAPM e Coach e gostaria de falar agora nesse início sobre temas muito importantes. Mas primeiro, eu gostaria de agradecer a você e parabenizá-lo por estar buscando adquirir novos conhecimentos que vão ajudar no seu desenvolvimento da carreira e no seu amadurecimento como profissional. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você já imaginou como vai estar a sua profissão daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Você já imaginou um pouco sobre isso? Você já pensou em como era a sua profissão há 20 anos atrás, por exemplo, e como ela é hoje? Talvez ela já tenha mudado alguma coisa. E aí eu trago para você esse gráfico, para a gente começar a fazer a nossa primeira reflexão. Que gráfico é esse? Bem, você deve ter estudado em história sobre as revoluções industriais. E quando você estudou sobre a Revolução Industrial, você deve saber que lá no século XVIII a gente teve a primeira Revolução Industrial, que foi a revolução da máquina a vapor, né? Aí, posteriormente, depois que a gente passou aqui no século XVIII, a gente foi no século XIX, tivemos a segunda Revolução Industrial. Nessa Revolução Industrial, a gente entrou com a eletricidade, então é uma nova revolução, uma nova etapa. Quando a gente avança mais um pouco no tempo, a gente chega nos anos 60, 70, a gente chega na era digital, né? Ou seja, a gente começa a ter empregos de várias tecnologias e que ajudam as organizações a terem muito mais produtividade. Mas você já pensou, e hoje? Que situação está? Muitos especialistas já falam que nós estamos em uma nova era, que as coisas já estão acontecendo em um novo nível. E isso ainda não existe um nome. Alguns chamam isso de era pós-digital, da revolução pós-digital. E por que isso está acontecendo? Isso tudo acontece porque a utilização da tecnologia já é algo comum, é algo padrão. E muitos dos conceitos e ferramentas, como Big Data, como inteligência artificial, entre tantas outras coisas, começam a ser empregados no seu dia a dia, sem muitas vezes você mesmo não perceber. Vamos começar a pensar em algumas profissões de como eram no passado e como é hoje. Imagine, por exemplo, no tempo dos seus pais. Como é que os seus pais eles iriam para o banco? Normalmente, quando ele entrava no banco, há alguns anos atrás, a gente pode trazer isso há 20 anos atrás, por exemplo, como é que era? Era uma agência cheia de pessoas que eram caixas. Então você tinha vários caixas que eram pessoas em que você por lá fazia pagamento, depósito, pegava dinheiro, então tantas outras coisas que você fazia naquele ambiente. Quando a gente vai para o mundo de hoje, a gente já tem hoje, quando entra numa agência, caixas, só que em vez de serem pessoas, são caixas eletrônicos, em que você também faz uma série de atividades. Só que perceba que hoje a gente já existe, por exemplo, bancos que não têm agência. Existem alguns especialistas que também dizem que daqui a 20 a 30 anos o dinheiro físico vai acabar. Ou seja, tudo será eletrônico. Então perceba que eu estou falando aqui numa passagem de tempo extremamente curta, de 20 anos atrás a 20 anos à frente, ou até menos. Então, o que acontece? Por que a velocidade das coisas acontecem cada vez mais rápido? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse gráfico, certo? Quando a gente analisa esse gráfico, a gente começa a perceber aqui as variáveis tempo, certo? E a variável mudança. Então, a gente percebe que no início a gente tinha pouquíssima mudança e que essa mudança cada vez mais vem crescendo no decorrer do tempo, porque o avanço da tecnologia, ela segue a uma progressão geométrica. Então, uma progressão aritmética, você deve se lembrar do tempo de escola, né? Você vai ter aquela linha reta, né, subindo de forma constante e mais lenta. Uma progressão geométrica não. Então a tecnologia, ela acontece exatamente isso. Cada vez mais a tecnologia vai entrar de forma mais avançada. Eu falei aqui, poxa, é uma progressão geométrica, mas podemos falar facilmente que isso aqui é algo exponencial, onde a gente vai chegar em um determinado ponto no futuro que essa linha ela vai ser praticamente vertical. Então, esse crescimento gráfico é a tendência no mundo. E aí, independentemente da sua profissão, não importa se você é médico, se é advogado, se faz uma atividade industrial, se é agricultor, né, se você está estudando administração, tecnologia ou engenharia, não importa. Todas as profissões e qualquer atividade, seja aquela que exige você ter um ensino superior ou não, vão exigir que você tenha conhecimento em tecnologia.
né? Hoje, cada vez mais a gente tem, por exemplo, ferramentas para utilizar no celular. A cada dia a gente tem novos aplicativos e consegue ter novos diagnósticos e ações que podem ser feitas com o celular. A cada dia mais as organizações começam a trabalhar melhor com um banco de dados e começam a gerar uma série de informações que ajudam a tomar as decisões mais corretas para as organizações. A Google já tem tudo sobre você. Da mesma forma que ela sabe muita coisa sobre mim, ela também sabe sobre você. E pode perceber que ela começa a aparecer para você as propagandas daquilo que você gosta. Ela tenta vender aquilo que você gosta. Ela já sabe, já dá resultados de busca de acordo com aquele padrão que você gosta de acessar. Então todas essas informações que são gigantescas que a Google já tem e que várias outras organizações têm, são informações que estão gerando a utilização para a boa e a correta tomada de decisão. Então você que é um profissional, sabendo desse cenário que a gente está se encontrando e se envolvendo, não tem jeito, não tem como fugir, não tem como você esperar dizer, mas isso é algo para daqui a 20 anos, 30 anos eu vou estar tentando me aposentar. Não, isso tudo que está acontecendo é para agora, é para hoje, é para já. Algumas profissões tendem a acabar. Você deve ter N exemplos e se lembrar de vários exemplos de profissões que detinham uma série de profissionais que agora não tem mais. Vamos pegar outros cenários. Se a gente falar, por exemplo, do cenário automobilístico. Se você pensa naquelas fotos antigas de montadoras como a Ford, né? Aquelas fotos em preto e branco e etc. Ou até mesmo, não precisa ir tão longe, fotos ainda do tempo das grandes montadoras que existiam na região ali de São Paulo, que tinham milhares de profissionais ali envolvidos e a gente via aquelas linhas de montagem cheio de profissionais. Como é que é hoje? Eu recentemente tive a oportunidade de ir para uma montadora e eu pude ver, né, que dentro da organização você tem uma série de máquinas. É tudo robotizado. Você tem poucos profissionais dentro daquelas linhas de produção. E a tendência é que cada vez você tenha menos profissionais. Ok? Então imagine que esse é o cenário para o futuro. E como é que vai ser a sua profissão? Será que a sua profissão ela vai continuar existindo ou não? Né? Algumas pessoas já começam a dizer, mas profissões que são mais inteligentes, de estudo, etc., talvez não tenha influência da tecnologia. Será? Você sabia que, por exemplo, já existe tecnologia para fazer diagnóstico de doenças? Exatamente. Ou seja, o médico, as atividades rotineiras de um médico, atividades padronizadas de um médico, que é uma atividade que a gente pode dizer que não é algo matemático, certo? Mas que as atividades que ele realiza, já existem hoje tecnologias que ajudam o médico ou que mesmo o seu médico consegue fazer o diagnóstico de determinadas doenças. Então isso é um avanço, né? Então existem N áreas e eu posso dizer para você que não são algumas áreas ou é um nicho, eu posso dizer que são todas as profissões que existem, de alguma forma vai ser impactada pela tecnologia. E cabe a você, profissional que quer estar à frente disso, saber que tecnologias é essa e como estar preparado para essa tecnologia. Pois se você não ficar preparado, o que vai acontecer é que você vai ser um profissional obsoleto. E aí, sendo um profissional obsoleto, você vai ser um dos profissionais que vai ser substituído por essa tecnologia. Então, para evitar isso, conheça quais são as tecnologias, se adeque a essas tecnologias para que você possa estar sempre à frente e possa, sim, usar as habilidades que a tecnologia não vão conseguir nunca ser, como, por exemplo, as habilidades humanas. Seja humano. Um robô, a tecnologia que for, nunca vai conseguir ser humano. Esse é o nosso diferencial para qualquer um das tecnologias que podem ser desenvolvidas.